Bom dia, gurizada! Essa semana, então, nós vamos construir o gráfico da função quadrática, ou função do segundo grau. Semana passada, nós aprendemos o zero da função, que é onde a parábola corta o eixo x. E aprendemos também a calcular o vértice da parábola, belezinha? Que tinha a formulazinha menos b sobre 2a, que era a formulazinha do x do vértice. E aí aquele resultado a gente substituía na função para descobrir o y do vértice. Então hoje nós vamos aprender a construir o gráfico da função quadrática, que não é nada difícil, beleza? Então olha só, vamos aqui para o quadro, vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Vamos construir o gráfico da função y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, qual é a primeira coisa que eu faço quando eu vou construir o gráfico da função do primeiro grau? Primeira coisa que eu faço, eu analiso se a função tem concavidade para cima ou concavidade para baixo. Olha só, o a aqui é positivo, então a função tem concavidade para cima. Beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, quem é o termo independente da nossa parábola? O termo independente aqui, ó, é o número menos 3. O que isso significa? Eu expliquei semana passada para vocês. Isso significa que essa parábola ela passa no eixo y, bem no número menos 3. É isso que significa. O termo independente é onde a parábola corta o eixo y. Então, corta o eixo y no número menos 3. Beleza? Então, olha só. Essas duas coisas nós já sabemos. O que é importante agora saber? Aonde a parábola corta o eixo x, o zero da função. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou construir o gráfico de uma função quadrática, de uma parábola, eu calculo o zero da função. Né? Então, a primeira coisa, o zero da função. Quem é o zero da função? É onde a parábola corta o eixo x. Como é que eu faço isso? Troco o y por zero. Troco o y por zero. Então, vai ficar ali, ó, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero, beleza? Aí isso aí vai dar o quê? Isso vai dar uma Bhaskara, vai dar uma equação do segundo grau. Nós fizemos exercício semana passada disso. Resolvendo a Bhaskara, nós vamos encontrar o x1 e o x2. O x1 é 1 e o x2 é menos 3. Então, o resultado da nossa Bhaskara dá 1 e menos 3. Fazendo a Bhaskara, nós vamos encontrar isso, 1 e menos 3. Então, a parábola, olha só, a parábola, ela tem concavidade para cima, passa no y no ponto menos 3, então lá no eixo y eu posso marcar o ponto menos 3, e no eixo x eu já posso marcar as coordenadas 1 e menos 3. Eu posso marcar o ponto do número 1 e o ponto do número 3. É onde a parábola está cortando o eixo x, é a primeira parte. Qual é a segunda parte que a gente faz? Calcula o vértice. Calcula o vértice da parábola, né? O vértice da parábola, que é o x do vértice, e o y do vértice. Então, vamos lá. X do vértice. Menos b dividido por 2a. Menos. Quem é o b? 2. Dividido por duas vezes. Quem é o a? O a aqui é 1. Então, ficou menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Como é que eu calculo o y do vértice? Pega este menos 1 e substitui na função. Então, vamos ter menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1, menos 3. Y do vértice, menos 1 ao quadrado, 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Com aquele menos 3. Então, y do vértice vai ficar. Devo 2, devo 3, devo 5. Devo 5, tenho 1, devo 4. Então, o nosso vértice vai ficar menos 1 e menos 4. Mais um pontinho, então, no plano cartesiano. Então, quais são os pontos que eu tenho no plano cartesiano? O vértice, coordenada menos 1 e 4. Eu tenho o ponto 1, né, que é 1 e 0, porque isso aqui é 0 da função. Esse 1 e 0 é a coordenada 1 para x, 0 para y. Esse menos 3, né, que é outro valor de x, é menos 3 para x e 0 para y. Exercício que a gente viu semana passada. Então, eu tenho a coordenada 1 e 0, coordenada menos 3 e 0, coordenada menos 1 e menos 4. E ainda tem o ponto em cima do eixo y, o menos 3.
Beleza? Então, essa aí é a primeira parte para nós construirmos a parábola, deixarmos a parábola perfeita no plano cartesiano. Então, qual é a primeira parte? Saber se a concavidade é para baixo ou para cima, saber aonde a parábola corta o eixo y, e depois disso, calcular o zero da nossa função, e depois calcularmos o vértice. Aí nós estamos terminando essa primeira partezinha. Ok, pessoal? E agora nós vamos montar a tabela desta parábola para ficar uma parábola perfeita. Belezinha? Bem, gurizada, então vamos continuar construindo então, o gráfico da nossa parábola, da nossa função y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. O que a gente viu? A parábola tem concavidade para cima. Ela é assim, ó. Ela passa no eixo y em que número? No menos 3. Então vai lá no eixo y e marca um ponto neste número. Menos 1, menos 2, menos 3. Está aqui, ó. Menos 3. Então, quem é a coordenada desse ponto ali? No y é menos 3 e no x é quanto? 0. Porque se o ponto está em cima do eixo y, o x é 0. Né? Se o ponto está em cima do eixo x, é o y que é 0. Né? Então, aqui, menos 3. Marquei o menos 3 ali. Bom, o que a gente viu primeiro também? O zero da função. Quem era o zero da função? Eu peguei a função, troquei o y por 0. E aí resolvi a Bhaskara. Ao resolver a Bhaskara, encontrei x1 igual a 1 e o x2 menos 3. Então, quais são as coordenadas ali? Ó? É 1 para x, 0 para y. Quais são as coordenadas aqui? É menos 3 para x e 0 para y. Então, marca essas coordenadas no plano cartesiano. 1 para x, 0 para y. Está aqui, ó. 1 para x, 0 para y. Está ali. Menos 3 para x, menos 1, menos 2, menos 3. 0 para y, está ali. Então, olha as coordenadas, olha os pontos que nós temos. Né? Qual é o outro ponto que nós encontramos? Ó? O vértice, a gente fez o cálculo do vértice. Menos 1 e menos 4. Menos 1 para x, está aqui o menos 1 em x, e o menos 4 em y. Então, vamos lá agora até o menos 4 em y, né, gurizada? Vamos lá até o menos 4. Olha aí, ó. Tá ali. Menos 4. Este, então, ali é o nosso vértice. Este é o nosso vértice. Então, quer dizer que a função vem lá de cima, passa pelo menos 3, quando vai até o vértice. Quando chega no vértice, ela retorna. Porque o vértice é o retorno. Quando ela retorna, passa pelo menos 3 e passa pelo número menos 1. Beleza? Este é o vértice. Mas olha só. Muito pouco ponto aí ainda. Vamos botar mais uns pontinhos. Agora vamos construir uma tabela. Então, olha só. Para construir o gráfico de uma função quadrática para ele ficar perfeito. O que é importante? O zero da função, vértice, os zeros, calcular a Bhaskara e marcar os pontinhos ali em cima, o vértice e o termo independente, que é o menos 3. E agora vamos montar uma tabela. Como é que eu monto a tabela? Olha só. A minha tabela, eu sempre monto ela de acordo com o x do vértice. X do vértice. Por que o x do vértice? Porque no x do vértice, na vertical, ó, que é o x do vértice, o número menos 1. No x do vértice, bem aqui, ó, gurizada, passa uma linha imaginária. Passa uma linha imaginária. Passa uma linha imaginária, chamada de eixo de simetria. Quer dizer que tudo que acontece de um lado da parábola acontece do outro lado a partir do x do vértice. Então eu vou montar uma parábola a partir do x do vértice. Olha o que eu vou fazer. Montei a tabela. Primeira coluna x, segunda coluna a função e a terceira coluna y. Vou montar uma tabela de acordo com o x do vértice. Quem é o x do vértice? O número menos 1. Aí eu faço a seguinte pergunta para mim. 2 números à esquerda do x do vértice, em ordem crescente, do menor para o maior. Quem são eles? O menos 3 e o menos 2. Sempre assim. Pego o x do vértice na hora de montar a tabela. Vou de novo. Tabela. Na hora de montar a tabela, olha para o x do vértice. Quem é o x do vértice?
menos 1. E escrevo os dois primeiros elementos à esquerda do x do vértice. À esquerda do x do vértice. Ó. X do vértice menos 1. À esquerda. Escrevo em ordem crescente, do menor para o maior. Menos 3, menos 2. Está ali. Menos 3, menos 2. E depois dois números à direita do x do vértice. À direita aqui, ó. 0 e 1. 0 e 1. Porque a parábola é simétrica. Então a tabela também vai ser simétrica. E agora sim, eu pego a função e aonde tem x eu troco por menos 3. Menos 3 ao quadrado mais 2 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Então eu vou botar aqui embaixo, 9. 2 vezes menos 3, menos 6. Com aquele menos 3. 9 menos 6, olha só, 9 menos 6, 3 menos 3, 0. Então eu tenho a coordenada menos 3 e 0. Já está ali. Já está ali. Se não tivesse, a gente marcava no plano cartesiano. Depois com menos 2, y igual menos 2 ao quadrado mais 2 vezes menos 2, menos 3. Menos 2 ao quadrado, 4 positivo. 2 vezes menos 2, menos 4, menos 3. 4 menos 4, 0. Menos 3, menos 3. Então aqui eu já tenho a coordenada menos 2 para x, menos 3 para y. Olha só, menos 2 para x e menos 3 para y. Está ali mais um pontinho. Beleza? Já consegui enxergar a minha parábola. Olha só, como a gente fez dois números à esquerda do x do vértice em ordem crescente e dois números à direita do x do vértice em ordem crescente, 0 e 1, ó, menos 3, menos 2, 0 e 1, eu não precisaria completar essas duas linhas aqui. Eu simplesmente dobro a tabela, eu rebato os números aqui de cima. Essa linha aqui, ó, se eu dobrar a tabela aqui, ó, se eu dobrar, esse menos 3 bate aqui e o 0 encosta ali. Mas vamos provar isso. Y igual, olha só, 0 ao quadrado mais 2 vezes 0, menos 3. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0 é 0, menos 3. Quer ver que aqui embaixo vai dar 0? Ó? Y igual 1 ao quadrado mais 2 vezes 1, menos 3. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2. 1 mais 2, 3. Menos 3, 0. Quando é que isso acontece? Sempre quando eu monto uma tabela em cima do x do vértice. 2 à esquerda em ordem crescente e dois números à direita em ordem crescente também. A tabela sempre vai ficar assim. Então, menos 3 e 0, está ali a coordenada. Menos 2 e menos 3, está aqui o ponto. 0 e menos 3, 0 para x, menos 3 para y, está ali, ó. Está ali o ponto. 1 para x e 0 para y, está ali o ponto. Com isso, o nosso gráfico está pronto. Basta fazer a parábola agora, ó. Construir a parábola, bem bonitinha. Não tão bonitinha também, né? Às vezes não fica tão bonitinha. Olha isso. Quando a gente segue todos esses detalhes, zero da função, vértice, e a gente monta a tabela a partir do x do vértice, ó, tabela a partir do x do vértice, 2 à esquerda, 2 à direita, gente, não tem como o gráfico ficar errado, ele fica perfeito. Mas só para terminar e ficar bem claro, ó, vamos supor que eu tenho uma reta numérica, 0, menos 1, menos 2, eu vou apagar isso aqui, menos 3, 1, 2, 3. Vamos supor se o x do vértice fosse 1, eu iria montar uma tabela, com que valores na tabela? Se o x do vértice fosse 1, x do vértice 1, 2 à esquerda, quem são os dois à esquerda em ordem crescente? Menos 1 e 0. 2 à direita, 2 e 3. Sempre assim. Se o x do vértice fosse o 3, quem é que ficaria na tabela? 2 à esquerda, 1 e 2. 2 à direita, 4 e 5. Sempre assim. Não tem erro. Impossível errar a tabela se nós seguirmos este padrão.
Beleza, gurizada? Siga então esse padrão no gráfico e não tem como nós errarmos uma tabela da função quadrática. Belezinha? Vamos então ver o segundo exemplo de função quadrática. Olha só. Menos x ao quadrado. Y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5. O a é negativo. Então a nossa parábola, ó, concavidade para baixo. E lá no eixo y, ela corta o eixo y em que número? No menos 5. No menos 5. Então a coordenada ela vem lá de baixo, passa pelo menos 5. Em algum momento ela vai fazer a curva. Ela faz a curva onde? No vértice da função. No vértice. Mas será que ela toca o eixo x ou não? Como é que eu descubro isso? Calculando o zero da função. Então, primeira coisa, calcula o zero da função. O que é calcular o zero da função? Pegar a função e trocar o y por zero. Então, zero igual menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Que eu posso escrever assim, né? Com o zero lá do outro lado, correto? Aí vou multiplicar tudo por menos 1, né, gurizada? Para ter x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. E aí nós vamos resolver a básica. X igual menos o b, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Quem é o b? Menos 4. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a. Quem é o a? O a é 1. Quem é o c? 5. Tudo dividido por 2 vezes o a, que é 1. X igual, menos com menos mais. Então, 4 mais ou menos, raiz quadrada. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1 vezes 5, menos 20. Dividido por 2. X igual, 4 mais ou menos, raiz quadrada, 16 menos 20, menos 4 sobre 2. Opa! Esta raiz aqui não dá para extrair. Não existe raiz quadrada de menos 4. Então, aqui não existe. Então, a gente não pode dizer que não existe o gráfico da função. O gráfico existe. Quando eu calculo o zero da parábola, o zero da função, e eu não consigo extrair a raiz, porque a raiz é um número negativo, é porque a parábola não toca o eixo x. A parábola não toca o eixo x. Então a parábola ela vem lá de baixo, ó, passa pelo número menos 5, né? Em algum momento ela vai fazer a curva, mas ela não vai encostar ali no eixo x. Ela não vai encostar no eixo x. Por quê? Porque não encontramos o x1 e o x2 ao resolver a Bhaskara, beleza? Então isso significa, gurizada, que eu não preciso, quando eu vou construir uma função quadrática, eu não preciso começar pelo zero da função. O que eu preciso? Calculo o vértice, se eu quiser, começo pelo vértice, monto a tabela, está pronto o gráfico. Então, na realidade, a gente usa o zero da função, para saber em quais números a parábola toca o eixo x. A parábola anterior, ela tocou no menos 3 e no 1, porque foram o resultado de x1 e x2. Nessa aqui não teve x1 e x2, então quer dizer que a parábola não toca o eixo x. Ficou claro isso, pessoal? Assista essa parte várias vezes para entender isso, ok? Então agora, não tem zero da função. Quer dizer que ela não toca o eixo x. Para onde que eu vou agora? Vamos para o x do vértice, y do vértice. X do vértice menos b sobre 2a. X do vértice menos, quem é o b? Quem é o b? Está aqui o b, ó. 4. Sobre 2 vezes, quem é o a? Olha o a. Menos 1. Então, x do vértice menos 4 sobre 2 vezes 1 menos 2. Isso vai ficar 2. Isso vai ficar 2. Agora, vou calcular o y do vértice. Pega a função, agora é importante prestar muita atenção. E aonde tem x, vou trocar por 2. Então, olha só. Menos, ó. Menos x. Menos, quem é o x? 2. Então, é menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, menos 5. Então, vamos lá. Y do vértice. Menos 2 ao quadrado é 4. Aquele menos não está elevado ao quadrado, gurizada. É o x que está elevado ao quadrado. E por um acaso o x é 2 positivo. 4 vezes 2, mais 8, menos 5.
y do vértice. Devo 4, devo 5, devo 9. Devo 9, tenho 8, devo 1. Então, o nosso vértice, né? O vértice da nossa função ficou quem? 2 para x e menos 1 para y. E agora, nós vamos construir a tabela. Belezinha? Beleza, gurizada? Olha só. Agora, o que nós temos? Nós temos o vértice e sabemos que a parábola não corta o eixo x. Então, olha só. Nós temos o vértice que é 2 e menos 1. Então, vamos colocar essas coordenadas no plano cartesiano. 2 para x, está aqui. Menos 1 para y, está ali. Então, olha só. 2 e menos 1. 2 e menos 1, está ali o ponto. Este é o nosso vértice. E a parábola corta o eixo y, em que número? No menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Corta aqui, ó. No menos 5. Então, ela vem lá de baixo, vem. Quando chega no 2 menos 1, ela faz a curva. E desce de novo. Bom, ela não tem zero da função, porque ela não está cortando aqui, ó. Não está passando pelo x. Por isso que o x1 e o x2 a gente não conseguiu resolver. Deu como não existe, correto? Então, agora vamos para a tabela. E aí eu falei para vocês, né? Como é que a gente monta a tabela? A gente monta a tabela de acordo com o sentido direita e esquerda em cima do x do vértice. Quem é o x do vértice? Ó? O x do vértice é o número 2. O x do vértice é o número 2. Eu escrevo na tabela 2 números à esquerda do x do vértice em ordem crescente. À esquerda. Aqui o x do vértice, ó. 2 números à esquerda em ordem crescente. A crescente do menor para o maior. 0 e 1. Então, vou botar na tabela 0 e o número 1. E 2 números à direita do x do vértice em ordem crescente. 3 e 4. Ali, ó. 3 e 4. Então, é sempre assim a tabela para a função quadrática. Para que o gráfico fique perfeito. Para que o gráfico fique simétrico. Porque a parábola é simétrica. Então, agora, vamos fazer as contas, né? Onde tem x, eu vou trocar por 0. Menos 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, menos 5. Isso vai dar menos 5. Então, coordenada 0 e menos 5 eu já tenho. 0 para x, menos 5 para y. Está ali. Depois, quando x é 1, y é igual a menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 5. 1 ao quadrado é 1. Com aquele menos na frente, menos 1. 4 vezes 1 mais 4. Menos 5. Devo 1, devo 5, devo 6. Tenho 4? Devo 2. Devo 2. Então, a coordenada 1 para x, menos 2 para y. Então, vamos lá. 1 para x está aqui. Menos 2 para y. Vamos marcar essas coordenadas no plano cartesiano. 1 para x, menos 2 para y. Olha aí como está se formando o nosso gráfico, a nossa parábola. Agora 3. Y igual menos 3 ao quadrado mais 4 vezes 3, menos 5. 3 ao quadrado, 9. Com aquele menos na frente, menos 9. 4 vezes 3, mais 12. Menos 5. Olha só, devo 9 e devo 5. Devo 9, devo 5, devo 14. Devo 14, tenho 12. Devo 2. Então, agora eu tenho a coordenada 3 para x, menos 2 para y. 3 para x, menos 2 para y. Olha como o gráfico vai se formando bem bonitinho, gente. Vai ficando uma belezinha. 3 para x, menos 2 para y. E mais um valor ali, y igual menos 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4, menos 5. 4 ao quadrado, 16. Vou ajeitar aqui, melhorar esse número 16. Com aquele menos na frente, menos 16. 4 vezes 4,
mais 16, menos 5. Devo 16, tenho 16, 0. 0 menos 5, menos 5. Então, 4 para x, né? 4 para x está ali, menos 5 para y. Vamos até o menos 5 lá, então. Vamos descer até o menos 5 em y. Olha aí, ó. Descendo até o nosso número menos 5. As coordenadas bem bonitinha, bem certinha, para o gráfico não ficar feio, não ficar todo em desordem. Tá aqui, 4 para x, menos 5 para y. E agora a gente conseguiu, né? Nós conseguimos enxergar a nossa parábola, né, pessoal? Olha ali, a nossa parábola se formou, ó. Olha aí, ó. Vem lá de baixo. Fez a curva, né, gurizada? Fez a curva bonitinha. Olha aí. Este é o gráfico da função y igual menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Então, estamos terminando, né, gurizada, essa aula aí de gráfico da função quadrática. Revisem várias vezes, tá, pessoal? Deem uma pausa no vídeo, assistam de novo. Tem que ficar perfeitinho esse gráfico. Bem, gurizada, para nós encerrarmos, então, a nossa função do segundo grau, o gráfico da função do segundo grau, estão lembrados, né? No segundo exemplo que eu passei para vocês, não conseguimos encontrar o zero da função quadrática, porque ao resolver a Bhaskara, deu uma raiz negativa. Aí eu quero lembrar um detalhe importante para vocês. Toda função do segundo grau, ela tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Correto? Toda função do segundo grau tem esta forma aí. E como é que a gente resolve uma função do segundo grau? Com a fórmula de Bhaskara, que ela pode ser escrita assim: x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. A gente sabe que aquele delta é b ao quadrado, este delta é b ao quadrado menos 4ac. Este é o delta. Quando este delta, o número que vai ali dentro da raiz, quando este delta é um número maior que zero, ou seja, é um número positivo, nós vamos encontrar x1 e x2. Nós vamos ter duas raízes diferentes. Nós vamos ter duas raízes diferentes. Então, quando eu tenho duas raízes diferentes, a parábola, ela corta o eixo x em dois pontos diferentes, em dois números diferentes. Ela pode cortar com concavidade para cima, com a concavidade ali, né, para cima, ou ela pode cortar com a concavidade para baixo. Quando nós temos x1 e x2. Quando é que eu vou encontrar x1 e x2, duas raízes reais e diferentes? Quando o delta, quando o número que está dentro da raiz for um número maior que zero, for um número positivo. Agora vamos supor que o delta, o número lá dentro da raiz, vou resolver, calcular a fórmula de Bhaskara, porque eu quero descobrir aonde que a parábola está cortando o eixo x. Quando o delta lá dentro da raiz, quando o delta for zero, o que vai acontecer? O x1 e o x2 vão ser raízes iguais. Então, o x1 vai ser igual ao x2. Por exemplo, o x1 é 2, o x2 também é 2. As raízes são iguais. Quando é que eu tenho o x1 e o x2 raízes iguais? Quando é que vai dar essa igualdade? Quando o número que está lá dentro da raiz, ó, da fórmula de Bhaskara, ó, da raiz quadrada, que é o delta, que é o determinante, também chamado de determinante, quando o número ali for zero. Eu estou resolvendo ali, menos 3 mais ou menos raiz quadrada de zero. Deu zero ali dentro da raiz? Nós vamos encontrar o x1 e o x2 números iguais. Quer dizer que o x1 e o x2 é o mesmo número. Então quer dizer que a parábola ela vai tocar no eixo x somente em um ponto. Então a parábola ela pode vir lá de cima, ela toca o eixo x e já volta. Ela pode vir lá de baixo,
ela toca o eixo x naquele x1 e volta. Isso quando o delta, o discriminante, né, o número que está lá dentro da raiz, é zero. Agora, quando o delta for um número negativo, que foi o que aconteceu no nosso segundo exemplo, o número ali dentro da raiz for negativo, quer dizer que nós não temos raiz. Não temos raiz. Quer dizer que a fórmula, a equação do segundo grau, né? A equação ax² mais bx mais c não possui raiz. Então aqui, essa equação do segundo grau, o ax² mais bx mais c, possui uma única raiz, raízes iguais. Então possui uma raiz, a gente pode falar assim também, possui duas raízes iguais, ou uma única raiz é a mesma coisa, ok? E nesse outro caso aqui, né, o delta foi um número maior que zero. Se ele for um número maior que zero, é óbvio, nós vamos ter x1 e x2, dois números diferentes, símbolo de diferença, dois números diferentes, quer dizer que a parábola vai passar pelo eixo x em dois pontos diferentes. Quando o delta, então, é igual a zero, a parábola vai tocar o eixo x somente em um ponto, ok? E quando o delta for um número negativo, o discriminante for um número negativo, que é o nosso segundo exemplo, a parábola ela não toca o eixo x, né? Ela não toca o eixo x. Ela nunca vai tocar o nosso eixo x. Beleza, pessoal? Essa é uma parte muito importante que a gente aprende lá no nono ano, aplica nos gráficos do nono ano, mas também aplicamos agora aqui no primeiro ano do ensino médio para a construção da nossa parábola. Ok, pessoal? Espero que vocês façam bom uso e bom proveito dessa situação, principalmente quando nós vamos iniciarmos a construção da função do segundo grau, calculando primeiramente o zero da nossa função. Belezinha?